Insegurança alimentar é o termo utilizado quando uma pessoa não tem acesso regular a alimentos, tanto em qualidade quanto em quantidade suficiente para sua sobrevivência. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, divulgada no dia 25 de maio, revelou que a insegurança alimentar no Brasil subiu 4 vezes mais em relação à média dos outros 125 países analisados no ano de 2021. Segundo a FGV, os dados sugerem uma ineficácia relativa de ações nacionais. Em 2006, primeiro medidor deste índice pela FGV Social, a taxa de insegurança alimentar no Brasil era de 20%. Em 2010, a insegurança alimentar reduziu para 19% e teve uma redução em 2014, indo para 17%. Já em 2019, a taxa subiu para 30%. E em 2021 foi para 36%, indicando o maior índice de brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar. Na população mais carente, o aumento da insegurança alimentar foi ainda pior. Entre os 20% mais pobres no Brasil, houve um aumento de 22 pontos percentuais entre 2019 e 2021. Saiu de 53% em 2019 para 75% em 2021. O nível de insegurança alimentar para este nicho da população é bem próximo ao observado no Zimbábue, que atualmente é o pior país neste quesito, com 80%. O cenário de fome que já vinha se formando no Brasil foi agravado ainda mais com a crise sanitária, econômica e política da pandemia de Covid-19, passando a atingir inclusive famílias que não estavam na linha de pobreza. De acordo com o Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar, no contexto de pandemia da Covid-19 no Brasil, 116 milhões de pessoas, mais da metade dos lares brasileiros, estavam em situação de insegurança alimentar. Questões como desemprego, estrutura econômica, impactos no agronegócio entraram em discussão frequente de 2020 para cá. O inquérito também mostra que desde o início da pandemia, itens da cesta básica como arroz e feijão tiveram quase 70% de aumento. A saída para muitos brasileiros tem sido os grãos de segunda linha, como arroz fragmentado e feijão bandinha, que vêm quebrados e com mais impureza. 19 milhões de brasileiros acordam atualmente sem saber se vão conseguir alguma refeição para o dia. 2 anos atrás eram 10 milhões. Essa situação tem levado também famílias brasileiras a cenas como as da fila do osso, registradas em um açougue de Cuiabá, onde as pessoas têm formado fila para a distribuição de pedaços de ossos com retalhos de carne, como a única saída para garantir a proteína na mesa. Por isso, o Verso Expresso pergunta: como retrocedemos a este ponto? Que medidas urgentes precisam ser tomadas para atender às necessidades mais básicas desses milhões de brasileiros que estão convivendo diariamente com a fome? Quem responde a essas perguntas é Joyce Santana, auditora em segurança alimentar, militante do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e voluntária no projeto Mãos Solidárias. Muito se falava em segurança alimentar, né? A gente só falava segurança alimentar. E hoje tem o oposto, agora tem a insegurança alimentar. E o que seria a insegurança alimentar, né? Ele é um fenômeno que ocorre quando o indivíduo, né, a pessoa, ela não tem o acesso, ela nem físico, nem econômico e nem social, a um alimento saudável que satisfaça, né, as suas necessidades. Então, insegurança alimentar, resumidamente, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, resumidamente é isso, né? É a falta do acesso ao alimento saudável, né? Inclusive, quando a gente fala em segurança alimentar, existem 3 patamares, né? Que é o leve, é o moderado e é o grave. Então, no leve, quando a pessoa, ela já, por exemplo, ela tem um alimento, mas ela começa a pensar no futuro, de, será que amanhã eu vou ter o alimento? No moderado, ela começa a cortar os alimentos porque está subindo o preço e ela não está conseguindo manter. Quando chega no grave, é que ela está numa situação de fome, ela já não tem o que comer. Então, ou seja, no moderado a gente já nota que muitas famílias, eu vou botar isso, né, para 33 milhões de pessoas que estão passando fome hoje no Brasil, que estão nessa situação, que o preço está aumentando, o desemprego que aumentou durante a pandemia, então muitas famílias ficaram desempregadas. Então, resumidamente, é isso. O aumento, obviamente, do produto, né, do alimento, ele influencia, sim, na insegurança alimentar e faz com que a família
ela busca alimentos tipo de não saudável para ela. A gente, como eu, militante do Movimento Sem Terra, a gente conseguiu, durante a pandemia, produzir mais de 700 mil marmitas, doar mais de 800 mil toneladas de alimentos para tantas pessoas em situação de rua, que é o que a gente fala, né? Que a gente não quer que a pessoa more na rua, que ela tem direito à moradia, mas também para as comunidades, mais de 40 comunidades no Recife e região metropolitana. Então, se a gente que luta pela reforma agrária, que a gente luta pela uma agricultura familiar, né, onde o alimento seja saudável, que não tenha agrotóxico, a gente está conseguindo fazer isso, como é que o agronegócio não consegue fazer isso? A pandemia foi um combo de coisas, né, que aconteceu na vida dos brasileiros. Com a pandemia veio o desemprego, né? A gente viu muitas pessoas perdendo emprego, e com isso a segurança alimentar foi baixando e foi chegando à insegurança alimentar. E tem o desemprego, a questão de, por exemplo, a moradia, né? Muita gente perdeu moradia, então, por conta da pandemia. Hoje a gente tem o que 19% da população, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, em uma situação de vulnerabilidade, que é para além da fome. Então, ou seja, o que é que está faltando ainda mais, né? Tipo, tem fome, mas falta mais o quê? Então, a pandemia, fora um governo que não colabora muito, não ajudou tanto. Então, a gente ainda está passando por uma situação muito difícil, muito. E eu vi numa última pesquisa que fizeram, né, a Fundação Getúlio Vargas, que entre 120 países, a gente está em um dos piores com relação a isso, sabe? Então, assim, a gente está com 33 milhões, mais de 33 milhões de pessoas passando fome, e isso já vinha acontecendo antes da pandemia, se agravou com a pandemia, o governo genocida que, enfim, só quer o agro, né? O agronegócio e o povo pobre passando fome. A gente, como ser humano, às vezes alimenta muito a parte econômica. A gente alimenta a China, Estados Unidos, quanto o nosso povo está na fila do osso, né? A gente vê aí o povo catando lixo para poder ter comida. O pessoal ainda fica em vulnerabilidade. E já está em vulnerabilidade mesmo com auxílio. Porque, por exemplo, começava com 600, né, uns 600 reais, você conseguia fazer alguma coisa. Aí reduz o auxílio para 200 e pouco, a gente tendo um gás custando 110. E aí, como é que tu mantém uma família com 4 pessoas no mínimo, vamos botar aí, né? Porque se a gente vai para periferia, a gente conta uma família com 6, 10 pessoas. E a gente sabe que hoje, eu acho que o principal atingido aí seja as mulheres, né, que têm crianças, que são solteiras e tudo mais. Então, sem o auxílio, piorou mais ainda. Então, não tem como uma família se manter sem o salário mesmo, que é o salário, que é o mínimo que a gente tem que ter. R$ 600 não mantém 4 pessoas. Você não consegue manter um mês. Quanto é o arroz hoje em dia? Quanto é um feijão hoje em dia? Quanto é a carne hoje em dia? Sabe? Então, a gente parece que está mendigando coisa que é de direito nosso, né? E chega a ser realmente muito vergonhoso. Não foi só a falta de alimento, né? Mas a falta de educação, a falta de saúde, a falta de segurança. Então, tudo isso deixou de ser prioridade para o governo, né? Se a gente chegou a esse número hoje, é porque para eles não importa, né? Eles acreditam que o agronegócio está suprindo as necessidades do povo, só que quando a gente vai para os bairros pequenos, comunidades, as periferias, a gente vê muita gente passando fome. Antes a gente, assim, eu sou de Recife, eu andava no Recife de manhã, eu não via muita gente, população em situação de rua. Hoje a gente vê escancarado na nossa cara o tanto de gente que tem nas ruas. Pode ser por falta de moradia? Pode, mas muitas vezes não é por falta de moradia. Eles têm moradia, mas não têm com o que comer em casa. E não tem emprego. Então, isso deixou de ser prioridade, sim, para o governo, né? Eles não se preocupam, não tem um ministro, não tem nada, não tem ninguém que faça nada por ninguém. E a gente sempre fala, se eles não fazem nada lá, a gente, como militante, como pessoas que fazem trabalho de uma campanha solidária, a gente faz aqui, tenta amenizar
essa situação, né? Porque a gente só vai realmente garantir o direito à comida do povo se a gente garantir uma política pública, uma política social, que é uma política do povo, né? Onde o povo tem direito a um alimento saudável, né? Porque alimentar, a educação, a saúde, tudo isso é direito do povo. O Verso Expresso fica por aqui. Fique de olho nas plataformas da Agência Verso na internet para acompanhar as próximas edições do programa. Tchau!